eu te peço é que a tua graça se manifeste mais uma vez aqui. Que nós possamos ouvir a tua voz aqui, Senhor. Ainda mais do que temos escutado já no dia de hoje. Que a tua voz, ela nos santifique aqui, Senhor. Que ela nos molde, que ela nos anime, que ela nos oriente. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Eu pensei que pudesse acabar a série de mensagens do Salmo de Romagem no ano passado, mas diante da agenda não foi possível. Então eu creio que Deus tem algo a falar no nosso coração através desse Salmo hoje. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 133. Para as pessoas e irmãos que nos visitam, os salmos de romagem eram canções. Engraçado, hoje pela praia, hoje pela manhã, eu fui dar uma volta de bicicleta na praia, tinha uma turma com congo, né? Aqui no Espírito Santo tem muito congo. E eles iam caminhando numa procissão, tocando batuque e cantando. Eu me lembrei de salmos de romagem. Eu acho que toda procissão que eu ver cantando agora, eu vou me lembrar de salmos. E era mais ou menos isso que os judeus faziam quando, segundo a lei de Moisés, eles tinham que estar em Jerusalém para adorar a Deus. Então eles faziam isso pelo menos uma vez por ano. A orientação era que fosse 3 vezes ao ano. Mas pelo menos uma vez ao ano eles faziam isso. Eles saíam em procissão até Jerusalém para adorar a Deus ali. E cantavam canções. E esse Salmo 133 é mais uma dessas canções cantadas pelos romeiros judeus. E é um salmo de Davi. E é engraçado que provavelmente muitos de nós já lemos esse salmo. Ou talvez todos nós aqui já lemos esse salmo. Mas nem sempre nós ligamos exatamente o que Davi queria dizer com esse salmo, porque tem todo um contexto histórico aqui. E eu tenho tentado todas as vezes em que prego nos salmos de romagem trazer um pouco do que está por trás do salmo. Porque às vezes a gente sai lendo e a gente não entende o que realmente o escritor ou a pessoa que foi usada pelo Espírito Santo queria dizer naquela época para aquele povo. Então eu quero ler com os irmãos, e diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola, ou algumas versões para a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Só até aí. Eu queria que se você pudesse deixar a Bíblia aberta, nós vamos caminhar por esses versículos. Bom, deixa eu te explicar um pouco o que está por trás desse salmo. Provavelmente Davi, quando escreveu esse salmo, não há certeza disso, mas há quase consenso entre os teólogos que Davi provavelmente já estava no tempo em que todas as tribos de Judá, todas as tribos de Israel já estavam se reunindo em Jerusalém para adorar. Eu não sei se você lembra da história, mas logo quando o povo entrou com Josué na terra, foram divididas ali as tribos. E ficaram 12 tribos, servindo a Deus, ou fazendo seus cultos, ou agindo da forma que eles queriam agir. Os cultos, cada culto era no lugar, cada período de oração era no lugar. Então eles adoravam da forma deles, da maneira deles. Então as coisas caminhavam um pouco assim, meio segundo a orientação de cada um. Tinham vários juízes espalhados, e os juízes governavam aqueles lugares. Bom, com o passar do tempo, muitos dessas tribos se desviaram do Senhor. E passaram a adorar outros deuses, a erguer altares a deuses estranhos.
E passaram a agir totalmente longe da vontade de Deus. E totalmente longe daquilo que Deus havia estabelecido para que o povo caminhasse. Bom, no meio dessa confusão toda, dessa contenda, dessas discussões, porque cada tribo, é como se fosse uma família muito grande, mas cada um na sua tribo agindo da sua maneira. A Bíblia, inclusive, diz que era bem interessante que uma das coisas que antecedeu a chegada de Saul ao reinado era que cada um fazia aquilo que seguia, orientava o seu coração. Se você parar para ver, é muito específica isso. E cada um caminhava segundo a sua própria vontade. Deus ergue a Samuel. Samuel não foi apenas um sacerdote, também foi um juiz. E quando Samuel foi erguido, a Bíblia diz que Samuel foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. Você se lembra o nome? Isso, Saul. E Saul foi erguido como o primeiro rei de Israel. Por quê? Porque todas essas tribos olhavam para as nações e falavam assim, a nossa família é uma bagunça. Nós queremos um rei, um só rei, que mande sobre nós. E temos vários juízes, o governo é meio estranho, é uma bagunça só. Nós queremos um rei, aquele que nos governe. E é engraçado, porque Deus disse a Samuel, quando Samuel estava bem triste, Samuel se volta para Deus e diz assim, Deus, eu estou triste, muito triste. Aí Deus, olha o que foi, Samuel, o que aconteceu? Ah, Deus, esse povo me rejeitou. Esse povo não quer mais que eu seja juiz sobre eles, o sacerdote. Eles querem um rei. Qual foi a resposta de Deus a Samuel? Não fique triste, Samuel. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. E aí Deus ergue, Samuel unge a Saul como rei. E você sabe disso, Saul não foi um bom rei. Saul não foi um bom rei. E no meio disso, e no meio dessa confusão toda, Saul morre. Quando Saul morre, existe uma tribo chamada tribo de Judá. Essa tribo de Judá resolve a entender que Davi era o seu rei. E Davi passou a ser o rei de Judá. E as 11 tribos começaram a escolher um filho que veio da descendência de Saul. E esse rei que foi erguido da descendência de Saul, Esbozete, ele também não foi um rei bom. Bom, muitos anos de guerra sanguinária, muito sangue foi derramado, até que uma única tribo, governada por Davi, vencesse todas as outras tribos. E aí daí Davi assume o reinado e faz com que todas as outras tribos passem a adorar a Deus em Jerusalém. E lá ele estabelece, todas as tribos adorarão aqui. Todos os povos passarão a ser apenas um único povo. Nós vamos adorar aqui todos juntos. Então você imagina anos e anos de história de um povo brigando um com o outro. De um povo sabendo, olha, aqueles meus primos se desviaram de Deus. E se entristecem porque tinha uma forma totalmente errada de servir a Deus naquela época. E aí Davi estabelece o culto. E não somente isso, Davi organiza todas as coisas. Davi estabelece a ordem do culto, a escala dos músicos, dos corais. Davi organiza o culto e diz, bom, aqui vamos adorar todos nós juntos. Você consegue entender um pouquinho por que Davi disse que é bom e agradável que os irmãos vivam em união? Quando Davi escreveu isso, aquele povo estava totalmente disperso um do outro. Estava totalmente longe um do outro. E Davi escreve assim, bom, agora estamos todos nós aqui, adorando todos juntos, servindo todos juntos. Então Davi se volta e escreve essa canção. E eu acho que agora nós podemos ir para o texto. E eu quero caminhar com você pensando algumas coisas sobre o que esse texto tem para nós. É curto, são 3 versículos, mas sinceramente eu consegui ver muito do Evangelho aqui. E eu quero compartilhar isso com você. Bom, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu tive uma experiência muito bacana nessa última semana que passou, talvez os 2 finais de semana. Alguns irmãos aqui também.
Nós fomos convidados a estar um tempo assim. Eu compartilhei com alguns irmãos que eu estava meio na bad zona, né? A bateria estava meio arriada. E alguns irmãos, sabendo disso, nos convidaram para passar um tempo na casa deles. E nós fomos. E é engraçado como o ambiente de comunhão atrai. Logo, nós estávamos com a casa lotada de crente. Comendo, falando alto, dando risada. Quem teve nesse período, eu gosto demais do tio Gary. Não sei todo mundo quem conhece aqui o tio Gary. O tio Gary é parente do James e da Cristina. E é esposo da Marta, da tia da Cristina. É um surfista assim, colher e tal, um coroão. Ele chegava para mim assim no meu ombro e falava assim: pastor, aí, não tem preço não, hein? Como é que eu vou pagar isso aqui? Ele não estava falando da comida. Ele estava falando da alegria de estar ali. Quantas vezes nós nos reunimos na casa do vovô e da vovó? Para comer pão, para comer os bolos do vovô lá. É bom, não é? Quem teve no final do ano pode dizer um pouco sobre isso. Como é bacana. Como é gostoso. Tive a oportunidade de passar muitos e muitos dias com o Marcão comendo churrasco. Comida japonesa com outros. Aí o pessoal fala assim: pastor, você só come. Mas eu vou fazer o quê, gente? Juntou crente. A gente come. Né? E aqui Davi está sendo bem interessante, porque uma das coisas que ele não está dizendo apenas de estar junto no mesmo lugar, ele está dizendo sobre o mesmo governo. Estavam todos orientados da mesma forma e pela mesma pessoa. Muitas tribos no mesmo lugar. Muitas tribos. Cada tribo com a sua característica. De uma certa forma é um pouco que a gente vive, não é? Cada tribo com a sua característica. Um gosta mais de rock and roll, o outro gosta mais de forró, o outro gosta mais de corinho de fogo, né? Sim. Outros gostam mais de música barulhenta, van, reteté, Hudson lá, fogo puro. Mas se você perceber, mesmo no nosso meio nós temos muitas tribos, temos várias formas. Temos gente de cabelo mais branquinho ou prateado. Temos gente de idade menorzinha do que os nossos filhos, adolescentes. Nós temos isso o tempo todo. O que Davi está dizendo é o seguinte: muitas tribos reunidas no mesmo lugar. Como é bom isso. Porque Davi não aponta apenas para a característica deles, mas aponta para o governo, unidos, juntos. Uma só direção. Muitas vezes, nós temos alguns problemas. Pessoas às vezes chegaram na nossa comunidade e disseram para mim assim: olha, pastora, eu prefiro ficar afastado. Mas por que você prefere ficar afastado? Ah, porque eu já me decepcionei muito. Como se isso pudesse resolver alguma coisa. Davi diz que é bom estar junto. E se eu posso começar alguma coisa, a trazer algo para nós que a gente possa meditar hoje. Estar junto é o melhor lugar onde Deus pode trabalhar o nosso caráter. Eu tenho um pastor, amigo meu, que uma vez trabalhando com ele, eu falei assim: cara, trabalhar com você é um esforço de Deus para transformar o meu caráter. Isso é muito difícil. Aí ele até postou e falou assim que piada do dia, né? Ou vai dizer que é fácil lidar com todos nós aqui? Quem convive comigo mais perto é minha esposa. É fácil lidar comigo? Não responda. É fácil lidar comigo? Não é. Não é. Porém,
É engraçado, porque quando eu tive a oportunidade de falar num casamento ontem, e não há uma instituição mais agradável e abençoada do que a família. Marido e mulher. Mas vem cá, você casou com alguém que é parecido com você? Vocês são iguais? Mesmo gosto? Mesmo gênio, assim? A esposa chega em casa e fala assim, eu queria ter uma conversinha com você. Aí você senta no sofá, pois não. 3 horas depois ela diz, bom, pois é, eu queria começar a falar e tal. Diferentes. Mas não tem instituição onde Deus estabeleceu maior bênção do que a família. Do que o lar, do que o casamento. Ou tem? Não. Mas ao mesmo tempo muito diferente um do outro. E aí Davi aponta para dizer assim, como é bom estarem os irmãos juntos, como é agradável. E sinceramente, como é bom quando a gente está num lugar e a gente aceita por ele, apesar de, ou independente de. Ou você gosta de chegar num lugar onde as pessoas não te recebem com graça? Com um abraço fraterno, com um ósculo santo. A gente não tem muito costume de beijar uns aos outros daqui. Mas eu venho de um lugar, andei com um cara um tempo, que o cara gostava de beijar toda vez que ele me encontrava, ele lascava um beijão em qualquer lugar, fico até com vergonha. Mas como é bom estar num lugar onde a gente é bem recebido. Estou tão feliz que o senhor está aqui, seu Dodge. Seu Dodge é um amigo que Deus me deu, parente mesmo. Seu Dodge é o homem que engorda muito de vocês aqui. Ele é responsável por isso. Ele é dono daquela barraquinha de doce na praia da ali na Praia da Costa. Não tem aquela barraca gigante de doce lá? Ele é dono daquela barraquinha lá. Ele vende o melhor doce de Vila Velha e de Vitória, porque tem uma lá perto da minha casa também. Aí eu fiz amizade com esse cara. Tomou um café hoje. Que bom que o senhor está aqui, seu Dodge. Muito feliz mesmo. Massa. Muito bom. Mas que bom que é estar num lugar onde a gente é bem recebido, né? Que bom estar num lugar onde as pessoas nos abraçam e falam assim, que bacana que você veio. Que bom estar num lugar onde as pessoas falam assim, eu senti sua falta, porque você não veio semana passada. Que bom você estar num lugar onde você falta, alguém te liga. Olha, por que eu senti sua falta? Está tudo bem com você? Que bom receber uma visita, tomar um café, comer queijo, pão de queijo. É ou não é bom? Davi está dizendo disso. Talvez para alguns é comer churrasco. Mas que bom que é estar bom. Que bom que é estar junto. Que bom que apesar das nossas diferenças a gente caminha junto. Que bom! Como é agradável, apesar de estarmos distantes pelos nossos gostos musicais, pelas nossas preferências de roupa, ou de time de futebol, pela preferência de um esporte, ou seja lá o que for, mas que bom que a gente está junto. Hoje tem gente dizendo assim, olha, não, eu sou igreja. Igreja como? Eu sou igreja sozinho. Eu tive com o irmão semana passada, e ele chegou para mim e disse assim, cara, eu aprendi uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu aprendi que eu não preciso da igreja. Eu falei, eu sou igreja. Sozinho eu sou igreja. Eu vou ser igreja com os outros lá e tal. Eu falei, certo. Então quer dizer que se você parar num lugar, ver uma mesa, e um braço jogado sobre aquela mesa, você vai olhar para aquele braço e vai chamar ele de quê? Ah, eu vou chamar ele de braço. Ué, você não vai chamar de corpo? Tem muita gente hoje dizendo assim, eu não preciso da igreja. Eu não preciso dos irmãos da igreja. Eu vou caminhar sozinho. Os famosos e conhecidos desigrejados. Não há igreja sem igreja. E não estou falando de igreja templo, prédio, que aqui nem templo é.
É um cinema, né? Mas vamos chamar de templo, né? Meio estranho, mas... Igreja somos nós. E como é bom estar junto. É ou não é? Como é gostoso estar junto, como é bom olhar. Eu particularmente, que sou assim meio pegajoso. Como é bom, às vezes eu subo aqui e não sinto falta de alguém. Ou como é triste quando eu subo aqui e sinto falta de alguém. E Davi está dizendo justamente isso. Como é agradável a gente viver junto, de forma amorosa, apesar das diferenças, caminhando juntos. E havia uma união espiritual daquele povo. E aí, a partir de dizer que é agradável e bom, ele faz duas comparações, que eu acho que são duas comparações que às vezes passam batido por nós, e a gente não entende. Olha o versículo 2, eu quero que você leia comigo. Aí ele vai dizer que essa união é boa e agradável, mas ele está dizendo por que é boa e agradável, e diz algo. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É a primeira expressão. É como óleo precioso. Você sabe quem foi Arão? Sacerdote. Separado juntamente com seus filhos. Talvez você se lembre quando Arão foi separado para o sacerdócio junto com seus filhos. Você se lembra disso? Como é que foi? Ele separou, tomou banho, lavou, aspergiu sangue na ponta do dedo, na ponta da orelha, na ponta do pé, trocou suas vestes. Depois disso, esse óleo, esse azeite era jogado sobre ele. Talvez muitos de vocês se lembrem quando a gente tem o costume de orar pelos enfermos, nós usamos óleo e colocamos óleo na cabeça, porque é uma orientação neotestamentária, usar o azeite para orar pelos enfermos. Mas no Antigo Testamento não era uma gotinha. E também não era um azeite qualquer. O azeite que era usado para jogar sobre o sacerdote foi uma receita dada por Deus a Moisés. Você vai fazer um azeite assim, 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 assim. Você já pensou usar um azeite que o próprio Deus deu a receita? Você consegue imaginar um negócio desse? É precioso ou não? É um fino, ele era tão fino, um azeite tão fino. E além, depois de ser tão fino, colocavam pelo menos 4 especiarias, muito, muito raras e caras. Misturavam no azeite. E era muito cheiroso. Era uma coisa assim que não dava lugar. Eu não sei se você já teve a experiência de ver isso. E ele não era um azeite que colocava apenas na cabeça. Era um jarro muito grande. Arão já estava com as roupas sacerdotais. Eles iam sobre Arão e despejavam o jarro inteiro na cabeça do cara. E caía e descia pelo rosto, pela barba, escorria pelos braços, pela orla toda e pelo corpo todo, e ia lá no pé. O cara ficava de azeite da cabeça aos pés, literalmente. Um azeite caríssimo e muito perfumado. Você conseguiu imaginar mais ou menos a cena? O lugar todo ficava tomado por o cheiro do azeite. Era um perfume tão agradável que enchia o lugar. E esse azeite cheiroso que enchia o lugar é o que Davi compara como algo agradável. Você chegou num lugar e sentiu um cheiro? O que Davi está dizendo é que a comunhão dos irmãos é algo que é agradável quando você chega no lugar. O que Davi está dizendo é que a comunhão da igreja dos irmãos é algo que, ainda que sejam pessoas que chegam de longe, que não tenham muito conhecimento com a comunidade, chega e... Obrigado, meu filho. Não tem problema não, obrigado.
Pensa no cheiro que você gosta. Pensa no cheiro que você gosta. Café. Eu gosto de cheiro de café. Fala, Luiz, o que você riu? Você pensou no cheiro bom? Café. Tem cheiros que nos fazem assim, eu não quero sair daqui. Eu tenho cheiros assim que me seguram no lugar. Davi está dizendo sobre isso. E é um cheiro tão agradável que a pessoa fica presa no lugar. Fica agarrada amorosamente àquele lugar. É um cheiro agradável. Mas tem um apontamento profético nessa comparação. Nós estamos falando de igreja. Amém? Nós estamos falando de corpo, igreja, corpo. Se você parar para ver, o azeite era derramado na cabeça e escorria por todo o corpo. Esse cheiro, ele pegava todo o corpo de Arão. Eu quero pensar com você assim, numa viagem. Pensa comigo numa coisa. Qual a parte do corpo de Arão que ficou sem azeite? Sem óleo fresco? Lembra que eu te falei, veio na cabeça? Desceu todo o corpo e foi para os pés. Comunhão saudável e alegre, uma igreja que vive comunhão, é uma igreja onde ninguém fica de fora. Lembra de Efésios? A igreja como um corpo, e trata cada membro como membro do corpo, onde Cristo é a cabeça, e todas as outras partes trabalham conjuntamente para a edificação do próprio corpo. O que Davi, creio eu quero compartilhar com o que Deus falou no meu coração a respeito de comunhão. Comunhão saudável, comunhão bíblica, comunhão agradável, é aquela que nenhum membro fica de fora, ainda que seja o menor do corpo. Comunhão agradável é aquela que vem da cabeça, onde Cristo governa todas as coisas. E o azeite, o óleo agradável, permeia todas as áreas do corpo. Desde, de fato, os olhos, a barba, a boca, mas o dedinho minguinho, o pé. Não há ninguém que fica de fora. Então, eu quero, antes de mais nada, te lembrar disso. Nós estamos na caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Eu gostaria muito que você guardasse isso. Não se afaste da comunhão da igreja. Porque fora da comunhão da igreja é um lugar triste, sem paz. Não se afaste da comunhão dos seus irmãos. Pastor, mas eu sou o menor deles, eu sou muito fraquinho, ninguém vai sentir falta de mim. Mentira! Vai! Você faz falta. Você faz falta. Eu passei uma semana falando para alguns irmãos, como eu queria que fulano estivesse aqui. Como fulano está fazendo falta aqui. Como é que eu queria ter ligado para fulano. Não se exclua do corpo. Porque na comunhão dos irmãos e dos santos tem um óleo precioso, cheiroso e é um lugar tremendamente agradável. Amém? Amém. Essa comunhão fez com que todos fossem agrupados num só lugar. Lembra que eu tenho falado disso. O outro exemplo que ele traz é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eu nunca fui a Jerusalém. Alguém já foi aqui em Jerusalém? Israel? Não? Sabe onde fica o Monte Hermon? Fica muito ao norte de Israel. Hoje o lugar é a Síria. É o monte mais alto daquela região. No pico dele sempre tem neve, sempre está branco. E é visto de muito longe. Embaixo desse monte tem alagados, grandes alagados. Esses alagados, com o passar do tempo e com o calor da região, sobe ali uma névoa.
sobe ali um orvalho. Esse orvalho, ele deixa toda aquela região extremamente frutífera e fértil. Mas você sabe onde é que ficam os montes de Sião? Ao sul, muito ao sul de Jerusalém. Um ao extremo norte, um ao extremo sul. Tem lógica? Não tem lógica. Mas aí você para ver o que acontece. Esse orvalho que com calor ele sobe, ele é soprado. E esse orvalho permeia toda a região, até os montes de Sião. É um orvalho que une norte a sul. É um orvalho que vai sobre aquela região e faz com que ele seja frutífero, bom, agradável. Você consegue entender a ligação que Davi faz com o óleo que vai em todo o corpo, com o orvalho de Hermon que vai até os montes de Sião, e com a chegada de todas as tribos a Jerusalém? Ninguém ficou de fora. Essa comunhão e agradável, perfeita agradável, é aquela que permeia todos, ninguém fica de fora. Todos são abençoados por ela. Todos são completamente abençoados por ela. E aí eu quero pensar sobre o último texto, que diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali, entre Hermon e Sião, o Senhor ordena a bênção, vida. Ali onde as tribos se reúnem em comunhão, graça, amor, Deus ordena a bênção. Ali onde os irmãos, as tribos se juntam para glorificar a Deus, Deus abençoa aquele povo. Eu queria tomar a liberdade de dizer, ali, mas aqui. Aqui, onde as tribos se juntam para viver de forma amorosa, compassiva, misericordiosa, Deus ordena a bênção. Ali onde os diferentes se juntam e apesar das suas diferenças adoram o mesmo Deus, ali Deus ordena a bênção. Ou aqui. Ali ou aqui, Deus ministra bênção e prosperidade. Quando Davi chegou ao trono, Israel foi profundamente abençoado espiritualmente, materialmente, enriqueceu, ganhou terreno. Davi uniu todos os povos, ou todas as tribos, num só lugar, por causa do seu trono. Você consegue traçar um paralelo no Evangelho? Você consegue pensar sobre isso? Quem foi que sentou no trono e por causa do seu governo todos os povos foram juntados? Quem foi que no meio da confusão foi erguido como rei para que todos pudessem adorar a Deus de forma correta? Quem foi? Jesus Cristo. Eu quero ler alguns textos, ou 2 textos com você. Eu queria que você abrisse em Isaías 49. O texto de Isaías aponta para uma situação em que o povo de Israel estava cativo, estava distante de Deus. Deus usa a boca do profeta para dizer que eles voltariam, mas se você parar para perceber, esse texto é um texto messiânico, que não fala apenas de um que seria erguido para trazer o povo de volta, mas ele fala de nós, de mim, de você. Olha o que Isaías 49:6 diz na linguagem de hoje. O Senhor me disse, diz o profeta, você não será apenas o meu servo,
que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Antigo Testamento. Isaías está dizendo para o povo que estava cativo, dizendo o seguinte, não sei se você sabe ou se lembra disso, mas depois que Davi morreu, os seus filhos, com o passar do tempo, negaram a Deus. E houve uma divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, já falei aqui. Essa divisão dos reinos fez com que o povo fosse primeiro derrotado pelos assírios, depois derrotado pelos babilônicos e levados cativos para um lugar de sofrimento. Isaías, nesse mesmo tempo, é erguido e é profeta e fala, olha, vai ser erguido alguém que não somente trará os israelitas de volta, mas será erguido para fazer com que todas as nações e povos adorem a Deus e participem da salvação. Está falando de Jesus. Olha uma outra coisa que diz o texto. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Efésios 2, 11 a 22. Todos acharam? Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois, um em corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Queridos, eu quero terminar essa palavra sobre essa bênção. Nós, às vezes, negligenciamos a comunhão da igreja como se fosse algo assim, opcional. Eu vou optar se eu quero comungar com a igreja ou se eu não quero. Eu vou ter uma opção se eu quero caminhar ou não. E aí eu estou falando de igreja, eu não estou falando só nós aqui. Eu estou falando nós aqui, estou falando dos presbiterianos tradicionais, os batistas, metodistas, assembleianos, quadrangular. Eu estou falando dos irmãos que estão caminhando mesmo diferente de nós. Eu não digo aqueles que negam a inerrância da palavra, nem e nem Cristo como Senhor. Porque, sinceramente, isso é algo que nos difere exatamente se somos cristãos ou não. Mas eu estou falando de nós. Nós tivemos um tempo que a Luciana pediu que nós orássemos uns pelos outros. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Eu queria fazer um pequeno exercício aqui. Você provavelmente vai olhar para trás e vai ver pessoas que você não conhece. Ou para frente, ou para o lado, não sei. Eu queria que você tivesse um tempo em que você orasse com essa pessoa.
Aí os nossos visitantes vão ficar assim, meu Deus, todo mundo eu não conheço direito. Tá? Mas eu queria que você fizesse isso, mesmo você que nos visita, não se sinta constrangido. Porque uma coisa que me encheu o coração de esperança, e eu falei isso com alguns irmãos, ontem eu estava conversando isso com eles. Eu disse para eles o seguinte: Deus quer que a gente caminhe junto para juntar mais. Deus quer que a gente caminhe junto para trazer mais gente para perto. Porque onde nós estamos, ali o Senhor ordena a bênção. Onde nós estamos é como um azeite, um óleo perfumado, que perfuma todo lugar. Onde nós estamos é um lugar onde há prosperidade. Prosperidade de amor, de graça, de paz. Eu queria que você fizesse isso. Eu sei que tem muita gente que é tímido. Mas, sinceramente, eu queria que essa palavra que eu disse hoje fizesse um pouco de diferença na sua vida hoje. Que você entendesse isso. Os menos tímidos poderiam sair do seu lugar para começar a incentivar os mais tímidos a fazer o mesmo. Faça isso. Isso. Eu queria que você fizesse isso. Ore com ele. Ore com ele agora. Nós não temos muito costume de dizer assim, cara, eu te amo, velho. Nós não temos costume de falar isso, né? Faça isso agora. Se você puder, reafirma teu compromisso de caminhar com esse cara, velho. Fala assim, ó, velho, eu quero caminhar mais tempo com você, mano. Sabe, eu te vejo pouco, a gente conversa pouco. Mas eu quero me encontrar mais vezes com você. Eu sei que às vezes eu sou tímido pra caramba, eu passo, parece um bicho no mato, não dá nem pra conversar. Mas, cara, eu quero me esforçar. Dá trabalho pra ter comunhão, eu quero ter comunhão com você. Mas eu estou afinzão de fazer isso, sabe? Nós somos diferentes pra caramba, mas eu quero vencer isso. Eu quero muito fazer isso. Pô, a gente mora longe, cara. Dá maior trabalho pra ir pra sua casa. Pô, mas eu estou disposto a fazer isso. Eu estou disposto a te ver pelo menos uma vez por semana, cara. Eu amo você. Eu quero que Deus ordene bênçãos sobre a nossa vida. Há uma palavra aqui nessa noite. Existe alguém enfermo aqui? Existe alguém lutando com uma enfermidade? Temos alguém aqui no nosso meio enfermo que precisa de uma cura? Eu tive uma experiência essa semana. Eu estava com o seu Dodge na sexta-feira e ele disse assim, cara, tá difícil, deve ficar de pé. Aí chegou um outro irmão e disse para mim assim, não, meu ministério é libertação e cura. Eu falei assim, cara, seu Dodge está enfermo, vou orar por ele. Ele ficou bravo comigo. O crente ficou bravo comigo, eu falei assim, vamos orar por ele agora, já que esse... Eu falei
você não vai orar só porque você quer coroar. Sacerdote, vem aqui na frente. Eu quero orar com o senhor. Marcos. Pastor Leí.